Tudo o que você é agora foi um pensamento, uma semente invisível plantada no escuro do seu inconsciente. Um pensamento moldado pelas dores que você suportou, pelas vitórias que ousou acreditar, pelas vozes que tentou calar dentro de si e pelas que gritaram mais alto do que o mundo. Não existe destino maior do que aquele construído pela força de um pensamento que se recusa a morrer. Napoleon Hill escreveu que os pensamentos são coisas, mas não são coisas comuns. São como dinamite embrulhada em seda. Se você entender isso, entender de verdade, você nunca mais tratará um pensamento como um visitante aleatório. Você o tratará como um arquiteto, como o autor silencioso do seu destino. A mente humana é um estúdio onde tudo começa. O que você pensa, você sente. O que você sente, você faz. E o que você faz determina tudo. Você não está onde está, por acaso. Está onde está, porque um pensamento plantado no passado criou a realidade que você habita hoje. O pensamento é a causa. A vida é o efeito. Henry Ford acreditava que podia construir um carro acessível quando todos diziam que era loucura. E ele conseguiu. Porque para quem tem um pensamento indestrutível, a lógica se curva, o tempo acelera e os limites se dissolvem. Edison fracassou 1000 vezes até criar a lâmpada, mas sua mente jamais considerou o fracasso como uma derrota definitiva. Era apenas feedback. Era apenas mais uma moldura para sua visão inabalável. Esse é o poder de um pensamento indestrutível. Ele não precisa que o mundo concorde, que a família apoie, que os amigos entendam. Ele apenas precisa ser acreditado por você com tanta força, com tanta convicção silenciosa, que o universo não tem outra escolha senão se reorganizar ao seu redor. O que está matando os sonhos hoje não é a falta de talento, não é a falta de tempo, é a fraqueza dos pensamentos. É a dúvida que entra sem bater. É a crença de que é tarde demais, de que você não nasceu para isso, de que o mundo não é justo. Mas Hill nos ensinou que tudo começa na mente. Se você quer mudar sua vida, não comece pelo dinheiro, nem pelos relacionamentos, nem pelos hábitos. Comece por aquilo que você acredita como verdade. Você pode viver em uma casa pequena, com contas atrasadas, sem saber onde vai dormir amanhã. Mas, se sua mente está ancorada em um pensamento indestrutível, você já é milionário em potencial. Você é como a semente de um carvalho, invisível sim, mas inevitável. E uma mente assim não precisa de permissão para florescer. Precisa apenas de direção. A clareza é o primeiro passo da criação. Você não pode construir o que não consegue ver. A maioria está perdida porque pensa em sobreviver, não em conquistar. Se você quiser vencer, precisa decidir o que quer com a mesma certeza com o que respira. Defina o que quer. Defina com detalhes, com intensidade, com imagens mentais tão reais que você possa sentir o cheiro, ouvir o som, tocar a vitória. Não se trata de fingir, se trata de tornar-se. E o primeiro passo para se tornar é ver. Visualize até viver. Como Hill dizia, aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Não há exceção. A exceção é você desistir antes da prova. Se você não quer ser comum, então pare de pensar como os comuns. O comum quer certeza antes de agir. O extraordinário decide, e então constrói a certeza com disciplina. Clareza é o mapa. Ação é a estrada. Disciplina é o motor. Mas antes de qualquer estrada, qualquer plano, qualquer resultado, vem um pensamento, um só. Um pensamento indestrutível, que você escolhe proteger, alimentar, fortalecer, mesmo quando o mundo tenta destruí-lo. E se você entendeu o que foi dito até aqui, não é mais uma questão de se você vai vencer. É apenas uma questão de quando. Agora compartilhe esse vídeo com quem precisa despertar. E lembre-se, você é a origem da sua própria revolução. Continue assistindo. Eles vão rir de você no começo, porque tudo que eles veem é a superfície. Eles não enxergam a revolução acontecendo dentro da sua mente. Eles não ouvem a conversa silenciosa que acontece entre você e o seu propósito.
Eles não sentem o fogo que consome cada desculpa, cada dúvida, cada distração. Porque quando um pensamento é verdadeiro, quando um pensamento é indestrutível, ele não precisa ser aceito. Ele apenas precisa ser mantido vivo, persistente, firme, incansável. Você não precisa que eles acreditem em você. Você precisa que você mesmo acredite. Essa é a batalha real. A guerra não é contra o mundo. É contra o velho você que insiste em ficar. O você que duvida, que procrastina, que se sabota. Esse é o inimigo. E esse inimigo não desiste fácil. Ele conhece suas fraquezas. Ele se esconde atrás de justificativas lógicas. Mas você precisa ser mais esperto, mais disciplinado, mais comprometido com a sua visão do que com a sua zona de conforto. E aí está o segredo, a clareza. Clareza é o combustível dos imparáveis. Quando você sabe exatamente o que quer e por que quer, as distrações perdem o poder. Os medos se calam, e o mundo, por mais barulhento que seja, não te desvia do foco. Porque você não está apenas sonhando, você está decidido. Essa decisão se transforma em ação, e não qualquer ação. Ação com intensidade, ação com propósito, ação com estratégia. Você não está apenas tentando, você está moldando o invisível no visível. E isso exige mais do que esforço, exige intenção, exige disciplina diária, exige dizer não 1000 vezes para proteger um único sim. O sim que vai transformar a sua vida. E quando tudo parecer difícil, e vai parecer, lembre-se, é exatamente aí que a maioria desiste. Mas você não é a maioria. Você não está aqui para ser comum. Você está aqui para se tornar inesquecível, para ser aquele que quebrou o ciclo, aquele que desafiou a lógica, aquele que ouviu a própria alma e teve coragem de seguir adiante, mesmo quando ninguém mais acreditava. Porque o que constrói impérios não é o talento, nem a sorte, nem os contatos. É a capacidade de manter um pensamento indestrutível, mesmo em meio à tempestade. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de acender a luz. Mas ele não via falhas. Ele via caminhos eliminados. Ele estava guiado por um pensamento que o mundo ainda não podia ver. Mas ele podia. E isso bastava. Henry Ford foi chamado de louco por acreditar que poderia criar um carro acessível para todos. Chamaram Walt Disney de sonhador infantil. Riram da ideia de um parque onde os adultos pudessem voltar a sonhar. Mas eles tinham algo que os outros não tinham. Um pensamento indestrutível. Uma fé tão profunda que transformava obstáculos em matéria-prima. Você pode ter essa força. Você já tem. Mas ela está adormecida, esperando o momento em que você diga: chega, eu não aceito mais viver abaixo do meu potencial. Esse é o ponto de virada. O instante em que você para de pedir permissão ao mundo e começa a liderar o seu destino. Não há magia nisso. Há decisão. Há responsabilidade, há disciplina e há fé. Não a fé cega, mas a fé ativa. Aquela que te faz levantar mesmo depois do tombo. Aquela que te faz continuar mesmo sem garantias. Aquela que transforma a dúvida em alavanca e a dor em poder. A cada manhã, olhe no espelho e declare: meu pensamento é indestrutível. Minha visão é inegociável. Minha jornada é sagrada. Essa declaração não é poesia, é programação. É você reescrevendo o código da sua mente. É você acordando a parte de si que nasceu para liderar, conquistar e transcender. Então continue. Mesmo que leve tempo. Mesmo que doa. Mesmo que ninguém entenda. Continue. Porque o mundo não precisa de mais conformados. Ele precisa de pessoas que ousam pensar diferente, viver diferente, construir diferente. E tudo começa com um único pensamento. Se isso acendeu algo dentro de você, não ignore. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acordar. Inscreva-se. Ative o sino. Há muito mais por vir. Você não precisa ver o caminho todo. Precisa apenas dar o próximo passo. Porque é no escuro que os grandes enxergam. Eles não caminham pela luz dos olhos, caminham pela visão da alma. E essa visão, quando é verdadeira,
é suficiente para mover montanhas. A dúvida vai gritar, o medo vai bater na porta. Mas quando você está comprometido com algo maior que você, o barulho de fora não cala a convicção de dentro. A maioria vive como folhas ao vento, reagindo ao que acontece, moldados pelo externo. Mas você não é folha. Você é raiz. Você é base. Você é estrutura. Você se aprofunda. Você se ancora. Porque sabe que só quem é profundo suporta os ventos fortes. E os ventos virão. Virão na forma de críticas, perdas, quedas, rejeições. Mas você não foi feito para ser poupado. Foi feito para ser forjado. O ouro não brilha sem o fogo. O diamante não nasce sem pressão. A mente invencível não se forma sem desafio. Então, agradeça pelas batalhas. Elas não vêm para te destruir, vêm para te revelar. Thomas Edison, que iluminou o mundo, só conseguiu isso porque recusou a escuridão. Não a escuridão ao redor, mas a de dentro. A escuridão da dúvida, do desânimo, da desistência. Você precisa ser como ele, cego ao impossível, surdo ao cínico e fiel ao que só você consegue ver. Não se iluda. O sucesso real não é glamuroso. Ele é silencioso, disciplinado, invisível. Ele está nos hábitos, nos dias em que você faz o que precisa, mesmo sem vontade. Nos nãos que você diz quando o mundo inteiro te convida a se distrair. Ele mora onde quase ninguém quer ir, na renúncia, no foco, no desconforto. Mas é aí que você se separa. É aí que o comum se curva e o indestrutível se levanta. O mundo vai tentar te convencer de que você precisa de mais. Mais tempo, mais apoio, mais sorte, mais dinheiro. Mas o que você precisa mesmo é de mais crença. Crença no seu poder de começar do zero. Crença no seu direito de vencer. Crença de que tudo muda quando você muda, não por fora, mas por dentro. Essa é a revolução silenciosa, a alquimia real. Quando você deixa de buscar fora e começa a construir dentro. Você não está aqui por acaso. Nada disso é coincidência. Você foi chamado. E um chamado não vem com garantias, vem com responsabilidades. Você tem a chance de escrever uma nova história, não só para você, mas para todos que vão se inspirar na sua jornada, para os que virão depois, para os que precisam ver alguém ir primeiro. Você pode ser esse alguém. O mundo está faminto por referência, cansado de promessas vazias, sedento por verdade. E a sua verdade pode ser exatamente o que vai libertar outro. Mas antes disso, você precisa se libertar. Romper com as histórias que te limitaram até aqui. Romper com as identidades que você aceitou por medo de incomodar. Romper com a ideia de que você precisa ser realista. O que é realista se não a repetição de uma mentira coletiva? Seja visionário, seja intenso, seja alguém que não cabe no molde. Afinal, o que é um pensamento indestrutível se não uma faísca que recusou morrer? Essa faísca está aí dentro. E ela está esperando o seu comando. O comando que diz, agora é para valer. E quando você der esse comando, o mundo inteiro começará a responder. Você vai atrair pessoas, oportunidades, experiências, não por mágica, mas por congruência. Porque quando o seu pensamento, sua fala e sua ação estão alinhados, você se torna magnético, inconfundível, inegável. Essa é a essência do poder. Não dominar os outros, mas dominar a si mesmo. Conquistar o próprio caos. Transformar dor em direção, medo em motivação e limitação em liberdade. Você pode fazer isso. Você nasceu para isso. Está no seu código, no seu sangue, nos seus ossos. Mas não espere permissão. Não espere aprovação. Não espere que alguém diga, agora você pode. Ninguém vai dizer. Porque essa voz, só você pode liberar. Então, libere. Grite por dentro. Eu sou o autor da minha história. E depois, escreva. Com coragem, com verdade, com suor. Porque no fim, quando tudo for silêncio, quando a cortina cair, só uma pergunta vai importar. Você foi fiel ao pensamento que queimava dentro de você? Se a resposta for sim, então você venceu. Não importa o saldo bancário, não importa a medalha, não importa o palco,
Você venceu porque viveu, porque ousou, porque se entregou. E é isso que os grandes fazem. Eles vivem como se tudo dependesse deles. E vivem assim, até que o mundo inteiro comece a depender do que eles criaram. Você pode ser um desses. Você já é. Agora, basta agir como tal. Se isso te despertou, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar quem é. Comente abaixo. Eu sou indestrutível. Inscreva-se. Há um movimento nascendo aqui e você é parte dele. E quando tudo enfim florescer, quando o que era invisível se tornar concreto, quando o que era dúvida virar certeza, você vai perceber que cada passo valeu, que cada não que você disse ao mundo foi um sim à sua grandeza, que cada lágrima, cada silêncio, cada tentativa frustrada não foram sinais de fracasso, mas provas de amadurecimento, porque nada pode parar alguém que decidiu não parar. Você se tornou aquilo que um dia apenas ousou imaginar. E isso não é milagre, é consequência. Consequência de um pensamento que você não abandonou, que você carregou como chama sagrada, mesmo quando tudo parecia apagar. Esse pensamento agora não é mais só seu. Ele se torna inspiração para outros. Ele abre caminhos. Ele cria legados. Agora é com você. Continue espalhando essa força. Continue sendo a diferença. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de fogo nos olhos e coragem no peito. Comente aqui qual pensamento você vai proteger com toda a sua alma. Inscreva-se, ative o sino e volte aqui sempre que precisar lembrar do seu poder. Porque você não veio ao mundo para repetir padrões. Você veio para quebrar correntes. E tudo começa, sempre, com um pensamento indestrutível.